Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo de hoje. Estamos aqui em Angra dos Reis, numa linda ilha, com um grupo especial de convidados participando desse estudo do livro do profeta Daniel. Já foram várias semanas estudando e chegamos agora ao centro do livro, a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na semana passada começamos a estudar esse tema e nós aprendemos sobre as 70 semanas, ou 490 anos que foram dados ao povo judeu. No estudo de hoje vamos para a segunda parte dessa profecia e vamos compreender então a profecia dos 2.300 anos e a purificação do santuário. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar desse importante estudo. Se você deseja receber em casa uma revista que contém todos os temas que estamos estudando aqui, basta você ligar para Novo Tempo. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga em horário comercial, fale com nossos atendentes e nós vamos enviar essa revista para a sua casa inteiramente grátis. Uma outra forma, você pode entrar no nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil, preencher ali um formulário e nós enviamos essa revista para a sua casa. Lembrando sempre que é inteiramente grátis. Aproveita para curtir a nossa página no Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Bíblia Fácil NT. Pois bem, estamos reunidos mais uma vez para darmos início a esse tema. Vocês têm passado bem aqui na ilha? Estão sendo bem cuidados? Então vamos agora dar uma sequência a mais em nosso estudo. Vocês se lembram que na semana passada a gente estudou a profecia das 70 semanas de Daniel? Nós não avançamos mais a partir desse ponto. E agora nós vamos então terminar a profecia dos 2.300 anos e entender o que aconteceu no final desse período. Então vamos orar pedindo a iluminação do céu para esse estudo? Bondoso Deus e Pai, Tua palavra se encontra em nossas mãos mais uma vez. Queremos agora abri-la e estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito fale ao nosso coração e nos faça compreender as verdades que o Senhor tem para nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia, você que nos acompanha em casa, pegue também a sua Bíblia, abra ela no livro do profeta Daniel, esse livro que foi escrito há mais de 2.000 anos, cerca de 2.500 anos ou mais no passado, e nós temos o privilégio de tê-lo em nossas mãos e poder estudar. Chegamos ao centro do livro Daniel 8 e 9, e aqui estamos aprendendo a respeito da maior profecia da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs. Na semana passada, nós começamos estudando esse tema e nós vimos a ação do chifre pequeno. E o capítulo 8 de Daniel revelou para nós algumas ações a mais que o chifre pequeno faria. Entre elas, ele iria atacar o sacrifício diário no santuário. E nós estudamos aqui que esse sacrifício diário tem a ver com a morte dos animais, que era um meio apresentado por Deus para que as pessoas obtivessem perdão. O anticristo atacaria isso, criando um falso sistema de perdão. Nós vimos também de que o anticristo, o chifre pequeno, lançaria a verdade de Deus por terra. E isso aconteceu quando ele atacou a lei de Deus. Então um santo perguntou ao outro santo que falava: até quando vai durar a ação do chifre pequeno?
E então veio a resposta até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Nós vimos que uma tarde e uma manhã é igual a um dia. E 2.300 dias em profecia, segundo Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, que nós lemos aqui também, cada dia na profecia equivale a um ano. Então, quando se passassem 2.300 anos, o santuário seria purificado. E nós, na semana passada, vimos de que 70 semanas do período de 2.300 anos foi destinado apenas aos judeus. E nós explicamos que essa palavra determinadas poderia ser melhor traduzida como cortadas. 70 semanas foram cortadas da profecia maior de 2.300 anos e destinavam-se apenas aos judeus. Vimos também de que esta profecia, fazendo parte das 2.300 tardes e manhãs, teria um ponto em comum para começar. E começou no ano 457 a.C., justamente quando foi promulgado o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Se nós tínhamos 490 anos para os judeus e a data inicial é 457, quer dizer que as 70 semanas terminaram no ano 34 de nossa era. Ou seja, o decreto foi promulgado em 457 e o anjo explicou assim para Daniel: desde a saída do decreto vão se passar 7 semanas, que são 49 anos, e assim no ano 408 foi terminada a reconstrução de Jerusalém. Depois ele diz que iam se passar 62 semanas ou 434 anos até que aparecesse o ungido, o Messias. E Cristo é o Messias, que foi ungido pelo Espírito Santo por ocasião do seu batismo. E o batismo de Cristo se deu no ano 27. Aí o anjo explicou um outro detalhe para Daniel. Esse Messias vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Isso nos leva do ano 27 ao ano 34. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele faria cessar o sacrifício contínuo. E como Cristo cessou o sacrifício contínuo do santuário? Ele próprio se ofereceu na cruz como Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo morre, o véu do santuário que separava o primeiro compartimento santo do segundo compartimento santíssimo rasgou-se de alto a baixo, segundo Mateus 27, 50 e 51. E ali o sacrifício do santuário perdeu o seu valor. Agora, os outros 3 anos e meio, os discípulos deram sequência ao trabalho de pregação de Cristo aos judeus. E quando vamos para Mateus capítulo 10, versos 5 a 8, ali estão orientações de Cristo aos discípulos. E ele disse claramente para eles: vocês não tomem rumo para os gentios, não entrem em terra de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Cristo mandou os discípulos em busca dos judeus? Porque faltavam apenas 3 anos e meio para que terminasse o tempo de graça para eles como nação, não como indivíduo. E finalmente, no ano 34, Estevão, em Atos capítulo 7, ele faz um sermão para os judeus, chamando-os ao arrependimento, mas ao invés deles aceitarem o chamado de Estevão, eles apedrejam Estevão e eles matam Estevão. Então, a morte de Estevão no ano 34 selou assim a rejeição de Israel como nação. O povo de Deus de todo o Antigo Testamento agora não é mais o povo de Israel. Quem é agora? Agora é o Israel espiritual. É todo aquele que aceita a Cristo como Salvador. E um detalhe curioso, quando termina o apedrejamento de Estevão, Atos 7, diz de que as vestes de Estevão foi deixado aos pés de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo depois se converte e torna-se Paulo, o apóstolo dos gentios. E com Paulo o evangelho sai dos judeus e vai para todos os gentios. Você percebe a cadeia de evento profético e como Deus foi conduzindo
para que a sua verdade avançasse e que todos aqueles que fossem aceitando pudessem ir sendo salvos? Assim nós terminamos 490 anos de história. E você que está nos acompanhando em casa está se perguntando, mas o santuário seria purificado depois de 2.300 anos e até agora nós só percorremos 490. Mas agora a conta fica bem simples. Acompanha comigo simplesmente esse raciocínio. A profecia das 70 semanas falam de 490 anos, mas nós precisamos viajar a partir de 457, 2.300 anos. É só eu fazer agora uma conta. Dos 2.300 anos, eu já viajei 490. Quantos anos faltam para que eu avance no futuro? 1810. Agora, se eu estou no ano 34 e viajo mais 1810, que ano eu vou chegar? 1844. Entenderam quando é que terminou a profecia dos 2.300 anos ou 2.300 tardes e manhãs? Justamente no ano 1844. Então agora eu entendo quando o santuário foi purificado. Ele foi purificado no ano 1844. Sim. Quando chegou o ano de 1844, que evento houve para que pudesse selar justamente esses 1844? Agora, então, nós temos que passar a entender a purificação do santuário. E o que significava a purificação do santuário no final das 2.300 tardes e manhãs? Pois bem, vamos entender. O dia anual de expiação para o santuário era o 10º dia do 7º mês, certo? Quando você faz uma comparação do calendário judeu com o calendário nosso atual, no ano 1844, qual foi o 10º dia do 7º mês? Vou relembrar. Lá no antigo Israel, o santuário era purificado um dia por ano. 10º dia do 7º mês. Agora eu preciso encontrar esse dia no ano 1844, para saber o dia exato em que o santuário foi purificado. Então é só fazer uma comparação entre o calendário que os judeus usavam com o calendário que se usava em 1844, que é o atual. Porque desde o Império Romano, nós começamos a usar o calendário juliano. Isso porque o imperador Júlio César foi quem criou esse calendário. Então, nos primeiros séculos da história cristã, o calendário que se usava era o calendário juliano. Mas quando chegamos ao século XVI, no ano 1582, se não me falha a memória, um Papa, Gregório, mudou o calendário. E o calendário juliano foi substituído pelo calendário gregoriano. E até hoje nós seguimos este calendário criado pelo Papa Gregório. Então, o calendário desde o século XVI nós chamamos de gregoriano. Então, em 1844, o calendário que já estava em vigência era o gregoriano. E quando você pega o 10º dia do 7º mês do calendário judaico e busca encontrar esse dia no ano 1844, você chega exatamente no dia 22 do mês de outubro. Que bate com o mesmo tempo. Exatamente. Então, o dia 22 de outubro de 1844 é o dia exato em que o santuário no céu passaria por uma purificação. Agora, respondendo a sua pergunta, o que significava essa purificação no dia 22 de outubro de 1844? 2 eventos, um no céu e um na terra. O que aconteceria lá no céu? Cristo iniciaria uma nova fase no seu ministério. O que aconteceria na terra? Surgiria a igreja remanescente restaurando as verdades bíblicas. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela aponta para 2 eventos. A purificação do santuário era um dia de juízo.
Então, no céu, Cristo começa o juízo. Mas o juízo de Deus, ele tem uma norma. E a norma do juízo é a lei. Nesta mesma data, deveria surgir a igreja remanescente, restaurando a lei de Deus, que é a norma do juízo. Agora, esta igreja deveria surgir da onde? Surgir do deserto. Porque a igreja de Deus estaria no deserto. Pastor, o que é isso? Abra sua Bíblia em Apocalipse, para que você entenda melhor o que eu estou dizendo. Vamos para o capítulo 12 de Apocalipse? Você que nos acompanha em casa, Apocalipse capítulo 12, bem no finalzinho da Bíblia, aqui nós temos uma seção do capítulo 12 que trata do tema O dragão persegue a mulher, a partir do verso 13. Apocalipse 12, verso 13, na página 207 da nossa Bíblia aqui em nosso auditório. Apocalipse 12, verso 13 diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, quem é o dragão na profecia bíblica? Vocês sabem quem é o dragão? É o próprio Satanás. Olha aqui para o versículo 9, Apocalipse 12, 9. E foi expulso quem? O grande dragão. Como é que continua o texto? A antiga serpente, que se chama o quê? Pronto, a própria Bíblia está me dizendo que o dragão é Satanás. Agora, o que esse dragão faz no versículo 13? Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Nós já explicamos para vocês de que a mulher representa o que em profecia? Igreja. Ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é o filho da igreja? É o próprio Cristo, que veio e se encarnou na época do Império Romano. Então, ele perseguiu a mulher, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até aonde? O deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante quanto tempo? Um tempo, mais o quê? Um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente. Então, quando o dragão perseguiu a igreja, Deus simbolicamente deu asas a esta igreja, a esta mulher, e ela fugiu para o deserto. Deserto aqui são locais despovoados, para que Deus guardasse a sua igreja lá por um tempo, tempos e metade de um tempo. Você já conhece esse período profético? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 anos, falamos de um mesmo período. Que período? O período que durou a perseguição papal, de 538 até 1798. Então, durante esses 12 séculos de história, aonde estaria a igreja verdadeira? Ela estaria oculta no deserto. Ela estaria escondida. E quem é a igreja de Deus desse período do deserto? Você pode colocar aí os valdenses, os albigenses, os huguenotes, pessoas sinceras que durante a Idade Média não se afastaram da Bíblia, foram perseguidos e mortos e sempre habitaram nos ermos da terra. Sabe onde eles viviam? No norte da Itália, no sul da França, naquelas montanhas onde havia neve boa parte do ano. Ali esse povo se escondeu. Para quê? Para preservar a verdade da palavra de Deus. Mas quando o santuário fosse purificado, esta igreja que estava no deserto por 1260 anos, ela tinha que surgir no cenário. E quando é que ela surgiria? No dia 22 de outubro de 1844. Então vamos entender melhor esses 2 eventos, no dia 22 de outubro. Vamos começar com o juízo no céu que Cristo dá início. Nós, para entendermos a obra de Cristo no céu, nós temos que entender como funcionava o santuário na terra.
Porque segundo Êxodo 25, 8 e 40, tudo foi feito na terra conforme o modelo celestial. Você se lembra que na terra, no santuário terrestre, nós tínhamos o pecador que ia até o sacerdote todos os dias em que ele pecava. Lá estava o sacerdote. Nós chamávamos esse serviço do sacerdote de serviço contínuo ou diário. E todos os dias o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário, chamado lugar santo, para mediar pelo povo. Isso era diário. Agora, uma vez por ano, entrava em cena o sumo sacerdote. Em que dia do ano? 10º dia do 7º mês. Uma vez por ano ele vinha até o santuário para fazer expiação pelo santuário por causa dos pecados que ao longo do ano se acumularam no santuário. Então, no santuário terrestre você tem 2 líderes, o sacerdote, que atua como intercessor, e o sumo sacerdote, que atua como juiz, porque ele vem no dia da expiação para fazer juízo, julgamento. Cristo deveria cumprir esses 2 tipos. Como é que Cristo cumpriu esses 2 tipos? Através do ministério bifásico, ou seja, no ministério de Cristo em 2 fases. E é o autor de Hebreus que fala sobre isso. Então, abra a sua Bíblia, e você que está em casa nos acompanhando, Hebreus capítulo 7. Dê uma olhadinha nesse texto para entender o ministério de Cristo no santuário celestial, também em 2 fases, o que nós chamamos ministério bifásico. Hebreus capítulo 7, versos 22 em diante. Página 182. Página 182, no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 7, versos 22. Olha o que diz o autor de Hebreus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Verso 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Interceder por eles. Verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Você percebe que a linguagem aqui, tanto de sacerdotes como para sumos sacerdotes, agora é aplicada a Cristo? Então, Cristo deveria, no seu trabalho no céu, atuar como sacerdote e como sumo sacerdote. Quando é que Cristo atuou como sacerdote? Quando ele foi assunto aos céus. Quando Cristo morre na sexta-feira, ele passa o sábado na sepultura, ele ressuscita no domingo. Depois ele vai para os céus. Ele volta depois para a terra, fica mais 40 dias e depois ele ascende aos céus definitivamente. Quando Estevão está sendo apedrejado, em Atos 7, versos 52 em diante, você vai perceber que Estevão teve uma visão de Cristo. E Estevão viu Jesus no santuário, porque Jesus estava à direita de Deus Pai. O que fazia Jesus no santuário nesse momento? Ele atuava como sacerdote. E como sacerdote, ele intercede pelos pecadores. Agora, o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Jesus deixou de atuar como sacerdote e passou a atuar como sumo sacerdote. Então, ele oficiou como se estivesse no primeiro compartimento e agora no dia 22 de outubro de 1844, ele vai para o segundo compartimento, atuar como sumo sacerdote. Ou seja, no céu, Cristo começou uma obra de juízo. Então, o juízo de Deus, ele começou
no dia 22 de outubro de 1844. E ele vai terminar quando Jesus sair do santuário. E quando é que Jesus sairá do santuário? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós vamos entender na Bíblia quando é que Jesus deixará de ser sumo sacerdote para se tornar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já já estaremos de volta. Pastor, quer dizer então que eu, para ser salvo, tenho que ser adventista? Não, ninguém disse isso aqui. Porque igreja não salva ninguém. Dentro da igreja adventista, que hoje está se aproximando dos seus 19 milhões de membros no mundo, existem pecadores como eu, como você, em qualquer igreja. Não é uma placa de uma igreja que salva, mas a igreja adventista, de acordo com a Bíblia, é a igreja remanescente. E por que ela é a igreja remanescente? Não é porque está cheio de santo, não é porque os adventistas são melhores do que ninguém, não. Mas é porque a igreja adventista tem um compromisso com a verdade. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil e hoje nós estamos aprendendo sobre as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Nós vimos no primeiro bloco que quando terminasse esse período profético, e nós vimos que terminou no dia 22 de outubro de 1844, dois eventos teriam lugar, um no céu e um na terra. Nós vimos que no céu, Jesus começaria uma nova fase no seu ministério no santuário celestial. E desde a ascensão dele no ano 31 de nossa era até 1844, Jesus atuou como sacerdote, assim como os sacerdotes atuavam no primeiro compartimento do santuário, lá no primeiro compartimento do santuário terrestre. A partir de 1844, Jesus assume a função sumo sacerdotal e ele vai passar a atuar no segundo compartimento, chamado de Santíssimo, no santuário celestial. Isso quer dizer que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus começou o juízo, porque o dia da expiação para Israel era um dia de juízo. Agora, quando terminará esse juízo? Quando Jesus sairá do santuário? Então, tome a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 15, nós temos a descrição do momento em que Jesus sai do santuário, terminada a sua obra como sumo sacerdote. Apocalipse 15, verso 5 diz assim: Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando é que Jesus deixará o santuário? Quando ele termina a obra de juízo, e ele envia sobre a terra 7 anjos contendo os 7 flagelos, ou as 7 pragas. O Apocalipse, capítulo 16, fala das 7 pragas. Quando as 7 pragas são derramadas sobre a terra, Jesus não está mais no santuário. E se Jesus terminou a obra de juízo no santuário, quer dizer que a humanidade já está definida, ou para a salvação, ou para a perdição. Então, o trabalho de Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial começou no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando ele sair do santuário para vir à terra buscar os salvos. E antes de descer para buscar os salvos, ele vai derramar sobre a terra, sobre os ímpios, 7 pragas, de acordo com Apocalipse 16. Você percebe então que este foi o evento que aconteceu no céu, para o qual apontava a profecia das 2.300 tardes e manhãs?
Só que eu disse para vocês também de que além de um evento no céu, esta profecia assinala um evento na terra. O que aconteceria na terra? A igreja remanescente surgiria, restaurando as verdades bíblicas. A igreja verdadeira que estava no deserto por 12 séculos, ela sairia do deserto, ela apareceria como uma organização e ela restauraria as verdades que o chifre pequeno deitou por terra, segundo Daniel 8:12. Então fica a pergunta: qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844? Para entendermos isso, a nossa história chega a um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era um fazendeiro de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. E esse fazendeiro era membro da Igreja Batista. E ele era apaixonado pela Bíblia, especificamente pelos Evangelhos e pelo livro de Daniel. Eu pude pegar a Bíblia desse homem em minhas mãos, que se encontra no museu hoje nos Estados Unidos. E quando você toma a Bíblia dele, você percebe que os Evangelhos e o livro de Daniel, as páginas estão gastas de tanto que ele folheava. E Miller, quando chegou em Daniel 8,14, ele não entendeu a purificação do santuário. E ele começou a estudar o tema. E por 8 anos, Guilherme Miller estudou esse verso. E ele chegou à seguinte conclusão: o santuário a ser purificado é a terra. E a terra será purificada pela volta de Cristo no fim do período dos 2.300 anos. Então, aqui em sua fazenda, ele começou a divulgar estas mensagens de que Cristo voltaria à terra no final das 2.300 tardes e manhãs. Outras pessoas começaram a pressionar Miller, mas qual é o dia exato da volta dele? E Miller não havia definido. Miller disse que seria entre os anos de 1843 e 1844. Mas um outro homem chamado Samuel Snow, estudando esse mesmo tema, chegou à conclusão de que seria o dia 22 de outubro de 1844. Então Guilherme Miller, junto com outros amigos, deu início ao que é chamado na história dos Estados Unidos da América o grande movimento do segundo advento, o movimento millerita. E milhares de pessoas começaram a crer, como Miller e seus amigos, que Jesus voltaria à Terra no dia 22 de outubro de 1844. Nessa ocasião, eles foram para um local, aqui está, chamado Rocha da Ascensão. E aí, neste local, eles esperaram a volta de Cristo, mas Jesus não voltou. E eles passaram por uma grande decepção. Eles voltaram-se para a Bíblia, para entender o que havia acontecido, o que estava errado na profecia. E eles encontraram um texto em Apocalipse, capítulo 10, que trouxe esperança ao coração deles. Abra sua Bíblia, e você que nos acompanha em casa, Apocalipse capítulo 10. E olha o que está escrito nesse capítulo a partir do verso 8. Os milleritas leram esse texto. Olha o que diz Apocalipse 10, 8 em diante. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Você lembra que eu disse para você de que o livro de Daniel deve ser estudado em paralelo com o Apocalipse? Vocês já viram aqui quantas semelhanças há na temática dos livros? Este livrinho aqui, na mão do anjo, é o livro de Daniel. E João recebeu ordem de tomar esse livrinho e comer. Quando ele comeu,
foi doce na boca, mas quando chegou no estômago, tornou-se amargo. E os mileritas entenderam de que esta profecia do capítulo 10 de Apocalipse era um retrato da experiência que eles haviam passado. A mensagem da volta de Cristo no dia 22 de outubro de 1844 foi doce como mel. Mas quando o dia chegou e Jesus não voltou, tornou-se uma experiência amarga. Aí eles leram o versículo 11, que diz assim: E então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas, reis. Então os mileritas entenderam de que o desapontamento que eles haviam experimentado já estava profetizado na Bíblia e que este verso 11 era um chamado para que eles continuassem a profetizar, a pregar. E o que eles deveriam pregar? Aí eles chegaram a Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 12, onde nós encontramos aqui 3 mensagens angélicas. E esta mensagem dos 3 anjos começou então a ser a essência da mensagem dos mileritas. Com o desapontamento milerita, este movimento se dividiu em 3 fragmentos. Um deles continuou marcando a volta de Cristo até que desapareceu. O segundo fragmento abandonou completamente a sua fé em Cristo. E o terceiro fragmento organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia? No movimento milerita do dia 22 de outubro de 1844. Agora, no final dos 2.300 anos, surgiria a Igreja Remanescente, restaurando as verdades que o papado havia deitado por terra. A Igreja Adventista surgiu no dia 22 de outubro de 1844, exaltando todas as verdades da Palavra de Deus, principalmente a lei de Deus, e na lei de Deus, o 4º mandamento, que ensina a observância do sábado. Então, a Igreja Adventista, nós entendemos ser a igreja remanescente da profecia bíblica, porque o Apocalipse aponta para isso. Olha Apocalipse capítulo 12 e agora o verso 17. Apocalipse capítulo 12, olha para o verso 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar contra quem? Os restantes da sua descendência. Quem é esse descendente, esse restante? Quem são? O que diz o texto? Os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Qual é a igreja que está exaltando hoje toda a lei de Deus? Conforme em Êxodo capítulo 20, 3 a 17. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. É esta igreja que está exaltando toda a lei de Deus. Mas o anjo disse mais: guarda os mandamentos de Deus e tem mais o quê? O testemunho de Jesus. Agora vá para Apocalipse, capítulo 19, e dê uma olhadinha no verso 10, no finalzinho do verso 10. Apocalipse 19, verso 10. A última parte do verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, a igreja verdadeira no tempo do fim, ela deveria surgir no dia 22 de outubro de 1844, pregando toda a lei de Deus, inclusive o sábado, e ela deveria ter o testemunho de Jesus. E o Apocalipse 19:10 está dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? Um profeta estaria junto com esta igreja quando ela surgisse. E quando a Igreja Adventista surgiu, em 22 de outubro de 1844, em dezembro daquele ano, Deus chamou uma jovem que tinha, na ocasião,
apenas 17 anos de idade, Ellen Golden Armon. Ela se casou no dia 30 de agosto de 1846 com Tiago White, que era um pastor de uma igreja chamada Conexão Cristã. Eles se casaram e o nome de casada dela passou a ser Ellen Gold White. E esta mulher, por 70 anos, dedicou sua vida ao ministério profético. Ela escreveu mais de 100 mil páginas manuscritas e hoje nós temos traduzidos para o português mais de 60 livros dela, como esse que está aqui na tela, chamado Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás, que foi traduzido para o português como Grande Conflito. Os livros que Ellen G. White escreveu são orientações para a igreja, conselhos para a igreja, e nós cremos em Ellen G. White como uma profetisa moderna. Ela teve cerca de 2.000 visões e sonhos ao longo de 70 anos de ministério. E ela escreveu coisas que nem a ciência havia descoberto. Ela se antecipou no tempo em cerca de 40 anos. Ela falou das ondas eletromagnéticas do cérebro num tempo em que a ciência nem sonhava com a invenção do encefalograma. Ela falou dos benefícios dos raios do sol para matar os germes que haviam na casa e que as casas ficassem de janelas e portas abertas para receber os raios solares, enquanto que as pessoas, quando adoeciam, eram confinadas em um quarto escuro. Ela falou dos malefícios do fumo, do tabaco, do álcool, quando isso era usado como elemento medicinal. Ela falou de coisas que a ciência só viria a descobrir 40, 50 anos depois. Tudo isso nos prova de que Ellen G. White foi uma mulher usada por Deus. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque surgiu de acordo com a profecia de Daniel 8,14, passando pelo desapontamento de Apocalipse 10, 8 a 10, tendo a lei de Deus, segundo Apocalipse 12, 17, e um profeta ou profetiza, de acordo com Apocalipse 19, 10, é a igreja remanescente do tempo do fim. Pastor, quer dizer então que eu, para ser salvo, tenho que ser adventista? Não, ninguém disse isso aqui. Porque igreja não salva ninguém. Dentro da igreja adventista, que hoje está se aproximando dos seus 19 milhões de membros no mundo, existem pecadores como eu, como você, em qualquer igreja. Não é uma placa de uma igreja que salva, mas a igreja adventista, de acordo com a Bíblia, é a igreja remanescente. E por que ela é a igreja remanescente? Não é porque está cheio de santo, não é porque os adventistas são melhores do que ninguém, não. Mas é porque a igreja adventista tem um compromisso com a verdade. A nossa igreja só ensina o que está nesse livro. E tudo o que nós ensinamos está nesse livro. A igreja adventista surgiu do movimento profético para restaurar as verdades que durante séculos haviam sido lançadas por terra. E você aqui no Bíblia Fácil já deve ter se surpreendido com algumas verdades que você está aprendendo. Você já deve ter ficado, quem sabe, até triste com algumas coisas que você ouviu. Mas eu estou aqui para dizer para você de que a minha missão como pregador do Evangelho é pregar o Evangelho. A missão do pastor não é dizer para as pessoas só aquilo que agrada aos ouvidos. A missão do pastor não é apresentar para as pessoas uma mensagem sem conteúdo, simplória, que leve as pessoas a ficar satisfeitas mentalmente. A missão do pastor é apresentar toda a verdade. E uma vez que eu compreendo essa verdade, eu sou chamado a uma posição. Eu posso aceitá-la, como eu posso rejeitá-la. A palavra de Deus nos ensina de que não existe predestinação. Não como se ensina por aí. O que existe é predestinação para a salvação.
Deus predestinou a todos para a salvação. Só que você pode resistir a essa salvação. Você pode dizer não para Deus. Por isso, meus amigos, ao pensarmos em como Deus conduziu a história até o momento presente, em como Deus está trabalhando em todos os tempos para reunir os seus filhos, hoje nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Nós vamos ouvir uma música agora que vai falar sobre a graça de Jesus. E enquanto essa música estiver sendo cantada, eu tenho um convite a fazer a você que está em casa me assistindo e a vocês que estão aqui nesse auditório. Enquanto vocês ouvirem essa música, se vocês quiserem hoje tomar a decisão por seguir toda a verdade que está na Bíblia e tomar a decisão ao lado da igreja verdadeira, eu vou pedir você para ficar de pé. Enquanto eles estiverem cantando, você vai ter um tempo para pensar. E enquanto eles cantarem, se você quiser se decidir hoje pela igreja verdadeira, você pode ficar de pé aqui. Vai ser uma demonstração tua, não para mim, não para quem nos assiste, mas para Deus. Dizendo, eu estou entendendo que há uma verdade a ser seguida. Eu estou compreendendo que Deus tem uma igreja nessa terra. E você que está me assistindo em casa, se você quiser tomar essa decisão agora também, enquanto eles cantarem, você vai ficar de pé aí. Você vai fechar os seus olhos e você vai fazer uma oração de entrega para que o Espírito Santo aceite a sua oferta. Você vai ter esse tempo agora. Tome a sua decisão. Cristo nos revela com eterno amor o seu sacrifício pelo pecador. Cristo nos convida a obedecer. Ele quer mudar o nosso ser. Muitos rejeitaram a libertação e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma a quem o aceitar. Ele tem poder para a vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor, confiando na verdade, viverás na eternidade. Somente pela graça do Senhor. Quando escolhermos a Cristo servir, nós o seguiremos. Deus vai nos unir à obra que Cristo faz no coração, livra do pecado e traz perdão. Muitos rejeitaram a libertação
e desperdiçaram a salvação. Mas Cristo transforma quem o aceitar. Ele tem poder pra vida mudar. Somente pela graça receberás a salvação. Somente pela graça do Senhor. Na verdade, viverás na eternidade, somente pela graça do Senhor, somente pela graça do Senhor. Louvado seja Deus por decisões que estamos vendo serem tomadas aqui. Todos nós temos a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Agora, o bom do nosso Deus, que nos surpreende a cada dia, é que nós nunca seremos forçados para o céu. Deus não força ninguém para o céu. Deus simplesmente diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar. O diabo é que vem como ladrão e arromba. O diabo é que joga as pessoas no chão. O diabo é que maltrata as pessoas. Deus não. Deus só ergue. Deus chama. Deus apela. Por vezes eu fico pensando por que a palavra de Deus nos ensina que nós vamos ter 1000 anos nos céus, após a volta de Cristo, justamente para abrir os livros de registro e olhar o porquê da perdição dos ímpios. E sabe o que eu percebo? Que nós vamos ter 1000 anos para ver por que as pessoas se perderam. E quantas vezes Deus foi apelando a essas pessoas, Deus foi chamando, e as pessoas foram resistindo. Eu sei que em casa agora muitas pessoas estão de pé, porque tomaram sua decisão. Outros ainda estão sentados. Mas você pode ficar de pé agora, porque o céu te espera. Você pode tomar agora a sua decisão. Vocês também que aqui estão, podem tomar. Decisão de aceitar a Cristo. De aceitar o que a palavra está ensinando, não o que homens ensinam. E eu queria terminar o programa de hoje explicando uma coisa muito séria para você. A igreja visível de Deus nessa terra é a igreja adventista do 7º dia. Porque ela tem uma certidão de nascimento. Ela nasceu no tempo aprazado da profecia e ela cumpre todas as especificações bíblicas. Mas a Bíblia me ensina que Deus também tem uma igreja invisível. Com base em João 10:16, Atos 17:30, Apocalipse 18:4. Deus tem uma igreja invisível. Ela está aí fora. Essa igreja é composta dos crentes fiéis de Deus em qualquer religião, em qualquer denominação. Não importa a igreja onde você é membro, onde você frequenta, não importa. Se você é um crente em Cristo, se você é sincero com toda a verdade que você aprende na Bíblia, se você tem uma experiência com Deus, você já é membro da igreja de Cristo. O que falta? O que falta é você ouvir a voz de Cristo, quando Ele diz assim em João 10:16, eu tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco, mas a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão. Você precisa tomar a decisão de seguir. Sabe por quê? Porque Deus está reunindo um povo para a sua volta. Vamos orar e colocar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus. Pai Santo, obrigado pelas revelações da Tua Palavra nesta hora, por sabermos que há um Deus no céu que tanto nos ama
e nesse exato momento está no santuário celestial, intercedendo por todos nós. Obrigado porque logo, logo esse juízo vai terminar e o Senhor voltará a essa terra para buscar a todos os seus. Permita, bom Deus, que naquele glorioso dia, todos nós que estamos nessa ilha estudando a Tua Palavra e todos os nossos queridos que estão nos assistindo nesta hora, eles possam também estar prontos para subirmos aos céus contigo. Dai-nos a Tua bênção, perdoe nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, por mais esse estudo e você que nos acompanhou. Na semana que vem, vamos estar juntos para um outro tema da Palavra de Deus. Eu espero por você.